Compartilhe entre as pessoas que você conhece esse estudo. Dê um like lá embaixo, tá bom? Para que outras pessoas possam ser alcançadas. E olha lá, João faz uma réplica dos capítulos 1 e 2 de Gênesis para escrever o Evangelho. Você já viu algo dessa natureza? Você vai se surpreender com esse estudo, tá bom? Muito bem elaborado esse estudo, ele é totalmente lógico, assim formado na área de lógica. Então eu trabalho muito assim o estudo dentro da lógica, beleza? João refaz a criação dos dias de Gênesis. Vamos lá, montando o cenário. No Evangelho de João, capítulo 1, 19, João, João aqui é o Batista, estava sendo interrogado pelos sacerdotes e levitas de Jerusalém sobre quem era ele. Então estavam lá os sacerdotes e os levitas interrogando: quem é você? É o Elias? Você é o Cristo? E João foi ali respondendo a eles conforme o seu entendimento. Aí o que acontece? Depois do interrogatório que diga, depois desse interrogatório desse sacerdote e levita com João Batista, aí acontece o seguinte, ó, no dia seguinte, então veja só, como é que João, agora o discípulo de Cristo, como é que ele narra? Ele diz, ó, no dia seguinte, ora, para mim falar no dia seguinte, é sinal que tem um dia anterior, entendeu? Então no dia seguinte significa segundo dia, tá bom? No dia seguinte referente a esse interrogatório do sacerdote levita a João. Então no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João 1, 29. Aí o que acontece? O João agora, discípulo de Cristo, ele continua. No dia seguinte, olha só, se eu digo agora no dia seguinte que já houve o segundo dia, agora é o terceiro dia. No dia seguinte estava João outra vez na companhia dos seus discípulos. João 1, 35. Aí o que acontece? Mais na frente, no João 1, 43, ele diz assim, no dia imediato, ou seja, no dia imediato ao dia anterior. Qual foi o dia anterior? O terceiro dia. Então, o dia imediato agora é o quarto dia. Então, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, onde também ali Filipe encontra com Natanael e chama para conhecer a Jesus. É aquela passagem lá, tá bom? Então o que acontece? Aí nesse capítulo ele encerra com 4 dias, tá bom? Esse capítulo aí, 1, encerra no 4 dias. Aí quando entra no capítulo 2 aqui, João 2, 1, ele fala assim, ó, 3 dias depois, ou seja, 3 dias depois de quê? Depois que aconteceu justamente essa sequência de dias que João registra. Entendeu? Então, a gente teve o primeiro dia, teve o segundo, teve o terceiro e teve o quarto. Então, depois do quarto, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. João 1, 2. Agora vamos lá, vamos formar os cálculos. Eu tenho 4 dias do primeiro capítulo e mais 3 dias do segundo capítulo. Então, no total dá quanto? 7. Então, dá-se a entender que o casamento, qual esse aqui, ó, onde estava Jesus, foi no sábado. Como assim? Foi no sábado. Ora, 3 dias depois. 3 dias depois é justamente o último dia, é o sétimo. Sétimo é o sábado. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Olha como as coisas encaixam perfeitamente. Lá em Gênesis capítulo 2, 24, diz assim, ó. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Então aqui, no Gênesis capítulo 2, versículo 24, a gente vai ver Deus assim realizando o casamento do primeiro casal. Então, esse casamento aqui de Gênesis é justamente no 7º dia. Entendeu? No 7º dia, ou seja, no sábado. Então, Deus ele faz o que? O casamento desse casal no sábado. Ou seja, no 7º dia tem um casamento que Deus faz lá no passado de Adão e Eva. E aqui no 7º dia, Jesus está participando de um casamento. Então veja que as coisas encaixam perfeitamente. O Velho Testamento sendo agora respingado no Novo Testamento, através de João. João ele traz uma réplica do Velho Testamento, escrevendo o Velho Testamento de uma forma diferente. Como? Mostrando outro cenário, com os personagens diferentes, porém a mesma sequência do Velho Testamento, do capítulo 1 e 2. O segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia e 3 dias depois. Beleza? Agora vamos lá, continuando. O que é que João vai fazer? João desenvolve os dias da criação em sinais, que ele registra como sinais, mas para a gente é milagres. Então veja só, o primeiro que João registra, né?
no capítulo 2, 1, Jesus transforma água em vinho. Beleza. O segundo milagre, a cura do filho de um oficial do rei. João 4,46. O terceiro milagre, a cura do paralítico do tanque de Betesda. João 5, capítulo 5, versículo 1. Quarto milagre, a multiplicação de pães e peixes. João 6, versículo 1. O quinto milagre, Jesus anda sobre o mar. João 6, 16. Sexto milagre, a cura de um cego de nascença. João 9, 1. E o sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, versículo 1. Então veja que João agora, ele vai respingar, vai fazer uma réplica novamente do Velho Testamento, do capítulo 1 e 2 de quem? De Gênesis. Então observe que João, ele registra 7 milagres no Novo Testamento, no seu livro. 7 milagres, ele não resiste a mais do que isso. Então, enquanto João se preocupa em mostrar que o evangelho que está escrevendo está baseado lá no Velho Testamento, está mostrando a figura de Cristo, de onde veio. João aponta que no princípio era o verbo. Então, João vai buscar lá do passado quem era o Jesus que ele está apontando, que ele está apresentando. Então, continuando aqui. No terceiro, João faz a retomada da criação. O prólogo, ou prefácio do evangelho escrito por João, retoma a criação do mundo. Tema do primeiro e segundo capítulos do Gênesis. Então, veja só, a expressão no princípio criou Deus é ecoada por no princípio era o verbo, em João capítulo 1, versículo 1. Então observe que João ele traz a mesma expressão usada lá no passado por Moisés, João traz também à tona, justamente no seu evangelho. Então veja só, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí lá em João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então, observe que João ele aponta dizendo, olha, a quem eu estou apresentando, ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Que João apresenta? O verbo. E quem é este verbo? Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Então, continuando aqui para finalizar. Resumo final. Esses milagres não são apenas atos de compaixão, mas também servem como sinais que apontam para a identidade divina de Jesus Cristo e sua missão de trazer vida e luz a uma conexão entre o Evangelho de João com os 2 capítulos de Gênesis, muito amigável. Então, o que eu tiro disso aí? Que João, ao escrever o Evangelho, ele faz o quê? Uma réplica dos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Amém? Gostou? Dê um like, manda para as pessoas que você conhece e até mais.